Olá, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é a missionária Cássia e vamos avançar para o Salmo 78, o trato de Deus com o seu povo Israel. Escutai, povo meu, a minha lei, e inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca em parábolas, falarei coisas escondidas desde os tempos antigos, as quais ouvimos e entendemos, e nossos pais nos têm contado. Não as encobriremos aos seus filhos, contando à geração vindoura os louvores ao Senhor, assim como a sua fortaleza e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a notificassem a seus filhos, para que a saiba a geração vindoura e os filhos que nascerão, e os que se levantarão e o contem a seus filhos, a fim de que ponham em Deus a sua confiança, não se esqueçam das obras de Deus e guardem seus mandamentos. E não sejam como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não dispôs o seu coração, nem cujo espírito foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, arqueiros muito destros, voltaram as costas no dia da batalha. Não guardaram o pacto de Deus, nem quiseram andar na sua lei. Antes se esqueceram das suas obras e das suas maravilhas que ele lhes tinha mostrado. Maravilhas que ele fez diante de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Ele dividiu o mar e o fez passar por ele, fez as águas pararem como em um montão. De dia os guiou com uma nuvem e toda a noite com uma luz de fogo. No deserto partiu as rochas e lhes deu de beber correntes de águas. Ele fez com que brotasse arroios da penha e fez as águas fluírem como rios. Mas ainda voltaram a pecar contra ele. No deserto se rebelaram contra o Altíssimo, pois tentaram a Deus em seu coração, pedindo comida conforme o seu gosto, e falaram contra Deus, dizendo: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Ele feriu a rocha e brotaram água, e correntes alagaram a terra. Poderá também dar-nos pão e prover carne para o seu povo? E o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e seu furor subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Apesar de ele ter mandado as altas nuvens e aberto as portas do céu, e feito chover sobre eles maná para comerem, e lhes dado do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida até saciá-los. Ele levantou no céu o vento do oriente e trouxe o vento do sul com o seu poder. E fez chover sobre eles carne como pó, aves aladas como a areia do mar. E as fez cair no meio do acampamento ao redor de suas tendas. Comeram então e se saciaram. Ele lhes satisfez o seu desejo. Não tinham refreado o seu desejo, ainda estava a sua comida em sua boca, quando veio sobre eles a ira de Deus e matou os mais robustos deles, e derrubou os escolhidos de Israel. Com tudo isso, pecaram ainda e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso, consumiu seus dias na vaidade e seus anos na tribulação. Quando os feria de morte, então procuravam Deus. Então se voltavam solícitos em busca de Deus. E se lembravam que Deus era sua rocha e o Altíssimo seu Redentor. Mas lisonjeavam-no com a sua boca e com a língua lhe mentiam, porque os seus corações não eram retos para com ele, nem foram fiéis ao seu pacto. Mas ele, que é misericordioso, perdoava a maldade e não os destruía. Antes, abundou em apartar o seu furor e não despertou toda a sua ira. E se lembrou de quem eram carne, sopro que vai e não retorna. Quantas vezes o provocaram no deserto e zangaram-no,
na solidão. E voltavam e tentavam Deus e punham limites ao Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem no dia que os livrou do inimigo, quando pôs no Egito os seus sinais e as suas maravilhas no campo de Zoã, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de moscas que os comiam e rãs que os destruíram. Deu ao pulgão os seus frutos e os seus trabalhos ao gafanhoto. Suas vinhas destruiu com granizos e os seus sicômoros com geada. Entregou ao granizo seus rebanhos e seu gado aos raios. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, todo um exército de anjos destruidores. Dispôs um caminho ao seu furor, não poupou a alma deles da morte, mas entregou suas vidas à pestilência. E feriu todos os primogênitos no Egito, promícias da sua força nas tendas de cão. Mas a seu povo fez sair como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. E os pastoreou com segurança e não tiveram medo, e o mar cobriu seus inimigos. Colocou-os depois às fronteiras do seu santuário, neste monte que a sua mão direita conquistou. E expulsou os gentios de diante deles e lhes repartiu uma herança por linha e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e zangaram ao Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos, mas voltaram atrás e se rebelaram como seus pais, voltaram-se como um arco enganoso. E o provocaram a ira com seus lugares altos e moveram o seu zelo com as suas imagens de esculturas. Ouviu o Deus e se indignou e em grande maneira aborreceu a Israel. Por isso ele deixou o tabernáculo em Siló, a tenda em que habitou entre os homens, e deu ao cativeiro a sua força e a sua glória à mão do inimigo. Ele também entregou o seu povo à espada e se enfureceu contra a sua herança. O fogo devorou seus jovens e suas moças não foram louvadas em cantos nupciais. Os seus sacerdotes caíram à espada e suas viúvas não lamentaram. Então o Senhor despertou como quem acaba de dormir, como um valente que grita excitado pelo vinho. Feriu seus inimigos por detrás e os pôs em perpétuo desprezo. Além disso, desprezou o tabernáculo de José e não escolheu a tribo de Efraim, mas escolheu a tribo de Judá, o monte do Sião, a qual amou. E edificou o seu santuário como altos palácios, como a terra que estabeleceu para sempre. E escolheu Davi, seu servo, e o tirou dos currais das ovelhas. Trouxe-o de detrás dos rebanhos para que apacentassem Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. E os apacentou segundo a integridade do seu coração e com a habilidade de suas mãos guiou-os. Esse Salmo 78, ele reflete a passagem no Mar Vermelho. Quando o povo estava no Egito e sai para buscar a terra prometida. O povo de Israel estava em cativo há muitos anos e Deus retirou eles de lá. E quando eles se deparam com o deserto, eles esquecem de tudo o que Deus já tinha feito por eles. E muitas vezes é assim comigo e com você. Muitas vezes nós nos deparamos com o deserto. Porque muitas vezes nós vamos estar no alto, mas muitas vezes nós vamos estar lá embaixo. E quando nós estamos lá embaixo, quando estamos no vale, quando Deus nos leva ao deserto, muitas vezes nós murmuramos, muitas vezes nós reclamamos, muitas vezes nós ficamos tristes, isolados, angustiados, perguntando a Deus por quê, pedindo a Deus que pare, Senhor, com essa agonia, com essa tristeza, mas o Senhor tem o tempo para todas as coisas. E o Senhor, Ele colocou aqui em Israel a ira dele. Porque Deus, Ele não aceita que nós possamos ficar no lugar dele.
Porque Deus, Ele sabe o que está fazendo em todos os momentos. Se nós perdemos alguém, Deus sabe. Se nós perdemos algo, Deus sabe. Se nós não conquistamos algo, Deus sabe, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Porque o que o Senhor quer é que nós vivamos na presença dEle. Porque quando encontramos o Senhor, não há outro caminho que nos satisfaça. O Senhor, Ele deu todos os mantimentos, roupas para aquele povo diante do deserto. E mesmo assim o povo reclamava. E mesmo assim o povo fazia idolatria, adorava ídolos, adorava imagens. E o Senhor irou-se com aquele povo. Muitos foram mortos porque eles não adoraram ao único Deus. Eles fizeram imagens para si próprios, para eles adorarem. E o Senhor, Ele não admite que coloquemos nada e nem ninguém no lugar dele. Porque Ele é o único que pode salvar as nossas vidas. Ele é o nosso Pai, o nosso Redentor, o nosso Criador. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, pelo seu amor a Israel, Ele salva muitas pessoas. E Ele resgata o seu povo. Porque no lugar da ira, o Senhor tem misericórdia. O Senhor ouve a oração daqueles que não querem se rebelar contra Deus. E muitas vezes nós estamos numa situação em que nós colocamos tantas coisas como prioridade, que nós colocamos tantas coisas acima de Deus. Mas o que nós precisamos neste momento é colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Quando Deus separa as nossas vidas, Deus, Ele coloca o amor em nós. O que é o amor? O amor é aquilo que nós conhecemos por buscar na palavra de Deus a presença de Deus. A presença de Deus, ela está refletida na palavra, porque essa palavra é uma palavra que alimenta a nossa alma. Essa palavra é a palavra que sustenta o nosso espírito e é diante dela que nós vamos conhecer o nosso Criador. E diante dessa passagem de resgate do povo de Deus, nós vamos orar ao Senhor, para que o Senhor seja misericordioso conosco, assim como Ele foi com o povo de Israel. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não há como entrar numa oração sem glorificar e adorar o seu nome. Não há como, Senhor, colocar um pacto diante do Senhor se não convertermos o nosso coração a Ti. O Senhor é a nossa razão de viver. O Senhor é a nossa busca constante, porque nós queremos e precisamos, ansiamos pela Sua presença. Não há nada que substitua a Tua presença nas nossas vidas, porque o Senhor é único, poderoso, majestoso, o Senhor é fiel. O homem ele pode mentir, mas o Senhor não mente. O homem pode nos abandonar, mas o Senhor não nos abandona. O homem pode nos enganar, nos trair, mas o Senhor não. O Senhor é nosso amigo fiel. O Senhor é aquele que compreende os nossos passos. Mas sabemos que o Senhor se ira com as nossas atitudes. O Senhor se ira pela nossa idolatria, quando colocamos algo no seu lugar, meu Pai. E que possamos hoje refletir que nada pode estar no seu lugar. O Senhor é único e absoluto e o Senhor está em primeiro lugar nas nossas vidas. Nos faz refletir sobre isso. Nos atrai aos seus braços, Pai, porque nós queremos e precisamos da sua presença. Nós te buscamos incansavelmente,
porque todos os dias nós queremos orar ao Senhor, queremos cuidar de conhecer a Tua palavra, de saber e entender o que o Senhor quer de cada um de nós, porque o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu para estarmos aqui orando de dia e de noite, e nós temos esse compromisso com o Senhor. Esse compromisso não é com o homem, não é com ninguém, esse compromisso é entre nós e o Senhor. Porque assim como o povo de Israel fazia pactos com o Senhor, nós fazemos pactos com o Senhor porque queremos e precisamos, dependemos da sua presença. E nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui meditando na sua palavra de dia e de noite, orando sem cessar, clamando ao Senhor, conhecendo cada vez mais do teu poder, da sua excelência. E é por isso que nós te adoramos, nós te exaltamos e honramos o seu nome para sempre. Amém.